Investigation into a pattern of abuse at the world's largest Pentecostal denomination, the Assemblies of God. NBC News uncovered a 50-year pattern of sex abuse, silence, and cover-up. And now some survivors are looking for change from the top. A warning, parts of this story are hard to hear. When Stephanie Davis was in 6th grade, she was part of a group for homeschooled kids at an Assemblies of God church in Jonesboro, Arkansas. This is most of our homeschool group. When it was time for phys ed, Davis says children's pastor Tony Waller told them to undress in a bathroom, do stretches, and change into play clothes. It just changed to, why don't you get naked and do this? It's going to help you. Stretches? Yeah, stretches. One day they were playing hide and seek and went into a storage room off the bathroom. We opened the door, and there it is, a camera on a black stool. Do you remember what you thought in that moment? I knew. We knew that he had been taping us. At first they didn't tell their parents, but weeks later, Davis says Waller gave her a drink she now believes was drugged. I just remember spinning, you know. I don't know if I blacked out, but I remember, and there's a picture of green steps. I remember sitting on those green steps thinking, I've got to go. What's the emotion you're feeling? The emotion is just not knowing, you know, exactly what happened. She was scared and told her mom everything. She says her mother went to the head pastor, Mike Glover, with the disturbing details. And then what happened after that meeting? Tony was suspended, and then, you know, he was back. That's been a pattern in Assemblies of God churches. NBC News identified nearly 200 Assemblies of God pastors, church employees, and volunteer leaders accused of sexual abuse over the past 50 years. Together, they allegedly abused more than 475 people, most of them kids. In about 30 cases that NBC News found, church leaders put alleged abusers in positions of power, allowing them to abuse again. Nearly 2 years after Stephanie says her mom reported the children's pastor, Tony Waller, Courtney Blackburn says he started visiting her house when her mom was at work. And this is your bedroom? Mm-hmm. She says Waller brought bags of clothes for her to try on and keep. One day, when she was changing in her bedroom, she stopped cold. I got about this far with my top and I seen it, and I stopped. I froze. And you see what? The video camera sitting on my dresser. In that split second, you know that he's recording you. Oh, yes. Mm-hmm. Okay. These come out of the clothing bag. I was 11 in these pictures. Who took these pictures? Tony did. Courtney immediately called her mother, Rhonda, who says she also went straight to the head pastor, Mike Glover. He told me that he would have to take it before the board and the deacons, and they would have to pray about it. I was told, quote unquote, God told us that it was a misunderstanding. Then head pastor Mike Glover declined to appear on camera. He told NBC News he was never told about Waller secretly recording children, saying he suspended Waller for leaving children unattended. Mike Glover tells NBC News that he has no memory of you coming forward. And that's a lie. That's a straight lie. In 2015, Tony Waller was arrested after his wife found thousands of images of naked children on his computer. Two young sisters, aged 10 or 11, told police Waller raped them. Waller was convicted and is in prison for life. Davis and Blackburn both gave statements of their own to police, saying Waller filmed them and that they reported it to Pastor Glover. Good morning. The General Counsel of the Assemblies of God declined an interview with NBC News, the church saying in a statement it grieves with anyone who has been hurt through the actions of an abuser, and said it remains committed to child safety. But over the decades, the General Counsel has considered and failed to make changes to protect children, like in 2019, when it examined mandating new policies for its 13,000 churches, such as background checks for anyone working with kids and mandatory reporting to police. 2 years later, the council decided against that, their top lawyers saying it could expose them to costly lawsuits. But they thought the risks associated with it outweighed the benefit. What do you think of that? It's dumbfounding. The church where Waller ministered has since changed its name, and the new pastor says implemented stricter child safety policies. Stephanie Davis says if church leaders had taken action when she came forward, Tony Waller could have been stopped. It shouldn't have happened. É longa, né? A reportagem é da NBC News, é estudo que fizeram, demorado, né? Dia 30 de outubro de 2025 foi publicado. A reportagem é de Mike Reichenbach
e Elizabeth Schuch. Esse artigo faz parte da Pastores e Presas, uma série que investiga alegações de abuso sexual nas Assembleias de Deus, lá nos Estados Unidos. Um pastor de crianças foi flagrado filmando meninas no banheiro de uma igreja no Arkansas. Os anciãos o suspenderam por algumas semanas. No Illinois, um pastor foi acusado de abusar sexualmente de crianças. Os líderes da igreja o enviaram para uma terapia em vez de chamar a polícia. Na Califórnia, um pastor foi preso por abusar de meninos. Sua congregação organizou uma festa para ele quando ele retornou. Todos esses homens permaneceram no ministério nas Assembleias de Deus, a maior denominação pentecostal do mundo. Todos eles continuaram abusando de crianças. Desde a década de 70, as igrejas das Assembleias de Deus têm reintegrado repetidamente ministros e líderes voluntários acusados de má conduta sexual, devolvendo-os aos púlpitos e grupos de jovens, segundo uma investigação da NBC News. Enquanto algumas das maiores denominações cristãs agora exigem medidas de segurança, como verificação de antecedentes e denúncia obrigatória, os líderes nacionais das Assembleias de Deus resistem, argumentando que tais regras aumentariam o risco legal, minariam seu compromisso com a autonomia das igrejas locais e desafiariam o mandamento bíblico fundamental: perdoar. O resultado é um sistema fragmentado que protegeu os acusados de crimes sexuais e deixou gerações de crianças em perigo. A NBC News identificou quase 200 pastores, funcionários e líderes voluntários das Assembleias de Deus acusados de abuso sexual ao longo do último meio século, com base em uma pesquisa nacional de processos judiciais, registros criminais e arquivos de notícias. Juntos, eles teriam abusado de mais de 475 pessoas, a grande maioria delas crianças. As alegações remontam a esse ano, quando uma menina de 10 anos afirmou em um processo judicial que seu pastor a apalpou durante o estudo bíblico. Sobreviventes relatam terem sido violentadas em santuários, nas casas de pastores e em barracas durante acampamentos. Um pregador da Califórnia foi acusado de apontar facas para o peito de crianças enquanto as forçava a praticar atos sexuais entre elas. Na Louisiana, um líder de jovens confessou ter drogado e agredido 3 meninos durante uma festa do pijama. Um casal no Novo México afirma que seu pastor usou sua autoridade espiritual para separá-los e, em seguida, coagiu a esposa desse homem a ter relações sexuais. Dos supostos abusadores, 123 eram ministros religiosos e quase metade deles eram pastores de jovens. Outros eram funcionários da igreja, líderes de grupos de jovens ou professores da escola dominical. Dezenas foram acusados de aliciar meninos por meio dos Royal Rangers, uma versão pentecostal dos escoteiros. Em cerca de 30 casos, líderes religiosos colocaram supostos abusadores em posições de autoridade após as acusações, permitindo que esses atacassem novamente. Criminosos sexuais condenados lideraram grupos de jovens. Pastores acusados foram reintegrados ou transferidos discretamente para as novas congregações. Como resultado, de acordo com processos judiciais e registros policiais, dezenas de outras crianças foram abusadas. Em quase 40 outros casos, líderes supostamente acobertaram ou ignoraram denúncias de má conduta, frequentemente deixando de alertar a polícia ou pressionando as vítimas a permanecerem em silêncio. Melody Messa lembrou-se de uma líder de sua congregação que orou para que espíritos demoníacos e mentirosos a deixassem depois que ela denunciou o abuso cometido por um ancião da igreja. Eles me fizeram sentir como se o problema estivesse em mim e não na pessoa que estava me abusando, disse Messa, uma das quase 20 pessoas que processa uma igreja das Assembleias de Deus, na Califórnia, acusada a essa igreja de acobertar décadas de abuso.
Outros disseram em seus depoimentos que os pregadores distorceram as escrituras para silenciá-los. Não toquem no ungido do Senhor, alertavam os pastores, citando o versículo dos Salmos, que alguns interpretam como uma ordem para nunca questionar líderes espirituais. Courtney Blackburn diz que gostaria que os antigos líderes de sua igreja tivessem se baseado em outra passagem bíblica, aquela em que Jesus ordena aos seus seguidores que protejam as crianças. Quando ela denunciou a má conduta de seu pastor de jovens no Arkansas, disse ela, eles o mantiveram no cargo e ele acabou abusando sexualmente de novo de crianças, conforme os registros criminais. A NBC News passou o último ano, 2024, investigando casos de abuso sexual nas Assembleias de Deus. Em maio, repórteres revelaram que líderes da igreja permitiram que o pastor infantil Joy Campbell continuasse pregando por anos, apesar das repetidas denúncias. Em agosto, a NBC News descobriu como o Ministério Universitário das Assembleias de Deus encaminhava centenas de estudantes para a casa de Daniel Savala, um agressor sexual que alguns pastores consideravam o homem mais santo vivo. Em ambos os casos, os líderes ignoraram os alertas, permitindo que o abuso continuasse. Outras denominações enfrentaram ajustes e fizeram mudanças, depois que jornalistas expuseram a prática da Igreja Católica de transferir padres abusadores entre paróquias. Os líderes adotaram regras abrangentes de proteção à criança em 2002, incluindo denúncias obrigatórias e tolerância zero para má conduta sexual. Em 2019, após uma investigação jornalística revelar abusos generalizados na Convenção Batista do Sul, essa denominação facilitou a expulsão da igreja de pessoas que protegiam os abusadores. As Assembleias de Deus, por sua vez, não tomaram essas medidas. Os líderes da denominação reconheceram na década de 90 que o abuso sexual em suas igrejas era um problema sério e incentivaram as congregações a implementar medidas de segurança, verificação de antecedentes de funcionários e voluntários, protocolos de denúncia, treinamento de prevenção. Mas, sem consequências ou supervisão efetiva, as diretrizes se resumiram a pouco mais do que sugestões. Durante décadas, sobreviventes têm pressionado as Assembleias de Deus para que façam mais. Levaram suas histórias aos líderes da igreja apenas para ver os supostos abusadores reaparecerem em outras congregações. Entraram com processos judiciais e boletins de ocorrência, alguns terminando em acordos ou longas penas de prisão, outros se dissipando porque os prazos de prescrição haviam expirado. Oraram, citaram as escrituras e imploraram para que alguém no poder agisse. Para muitos, o trauma durou a vida toda. Alguns tentaram suicídio ou lutaram contra a ansiedade e o vício. Outros viram sua fé se abalar, seus casamentos desmoronarem e sua sensação de segurança ruir. O Conselho Geral das Assembleias de Deus, órgão administrativo da denominação dos Estados Unidos, com sede em Springfield, no Missouri, recusou pedidos de entrevista e não respondeu às perguntas sobre casos específicos. Em comunicado, afirmou que a igreja se solidariza com todos aqueles que foram feridos pelas ações de um abusador e se descreveu como líder na prevenção e no combate ao abuso sexual infantil. Como uma comunidade cooperativa voluntária, o Conselho Geral afirmou que realiza verificações de antecedentes e estabelece padrões profissionais para o clero credenciado, mas deixa as congregações locais se autogovernarem, uma estrutura que os líderes descrevem como central para a identidade da denominação. As igrejas afiliadas compartilham crenças doutrinárias, mas são independentes em praticamente todos os outros aspectos, incluindo seus estatutos locais, equipe, políticas e práticas. As Assembleias de Deus poderiam tornar obrigatórias políticas de combate ao abuso em suas 13 mil igrejas nos Estados Unidos. O Conselho Geral debateu essa possibilidade nos últimos anos, mas recuou após advogados alertarem que isso poderia expor a sede nacional a custosos processos judiciais.
A decisão deixou as sobreviventes em choque. Em entrevista à NBC News, elas descreveram terem sido molestadas em uma van da igreja, perseguidas em um berçário da igreja, estupradas com uma estátua de Jesus arrancada de um altar e obrigadas a se arrepender. Quantas pessoas mais, perguntavam-se, teriam que sofrer antes que as Assembleias de Deus decidissem que proteger as crianças era mais importante do que proteger a si mesmas? Ao longo de sua história, as Assembleias de Deus foram repetidamente alertadas sobre o perigo do abuso sexual e repetidamente, segundo sobreviventes, a Igreja concedeu a clemência aos abusadores em vez de buscar justiça para as vítimas. O padrão começou na década de 70, quando a denominação se deparou com o desafio: o que fazer com os ministros que se envolveram em escândalos? Os líderes, então, criaram regras para disciplinar e restaurar pastores por ofensas que variam de falsos ensinamentos a má conduta financeira e pecado sexual. A estrutura enfatizava a misericórdia, citando Gálatas: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. A política refletia crenças fundamentais. Nascida em Hot Springs, Arkansas, em 1914, em meio a um reavivamento pentecostal em todo o país, a Assembleia de Deus se espalhou rapidamente. Em sua essência estava a convicção de que o Espírito Santo age por meio dos fiéis de maneiras sobrenaturais, falando em línguas, profetizando, curando e realizando outros milagres. Pastores que demonstravam tais dons espirituais eram tratados como ungido de Deus, e seu carisma era visto como prova do favor divino. Os pregadores mais talentosos transformaram essa aura em impérios espirituais, atraindo milhares para mega-igrejas, dominando as ondas da televisão e, por vezes, acumulando fortunas pessoais. Essa teologia ajudou a tornar as Assembleias de Deus uma das forças mais dinâmicas do cristianismo global, com 3 milhões de membros só nos Estados Unidos e quase 90 milhões no mundo todo. Mas isso também significou que, quando os líderes espirituais se desviavam, as igrejas grandes e pequenas muitas vezes priorizavam a redenção em detrimento da prestação de contas. Um dos primeiros casos, o pastor Allen Lehman, do estado do Illinois,